O que é a igreja? Será que mentiram para nós? Será que nos ensinaram errado o que é a igreja? Este é o tema deste vídeo de hoje. Eu quero te garantir que você nunca viu um estudo como este. Eu sou o pastor Reginaldo Pessoa e desde já te convido, fica até o final para você entender. Para você entender o tema deste vídeo de hoje. E desde já eu te convido para se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Se você assim desejar, se Deus tocar no teu coração, também compartilhe este vídeo. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. A partir desse instante, estaremos lendo na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir, que diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesse instante, nesta meditação desta palavra, e que Ele venha trabalhar em nossas mentes para que nós possamos aprender e compreender o principal propósito desta passagem, deste texto, para aplicar as nossas vidas nesses dias que estamos vivendo. Pois a igreja, o sublime plano de Deus, a igreja faz parte de um propósito eterno de Deus. A igreja é o lugar onde os doentes são curados. A igreja é o lugar de curar o cego, de fazer o cego enxergar. A igreja é o lugar de levantar o paralítico. A igreja é o lugar de fazer o mudo falar, onde os mudos falam, os cegos veem, os coxos saltam, os paralíticos andam e saem louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A igreja é o lugar onde os demônios são expulsos e as vidas são libertas. Este é o propósito da igreja de Cristo. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele levou os seus discípulos ali até a cidade de Cesareia de Filipe, distante 50 quilômetros mais ou menos de onde ele estava. Ele teve um propósito, e quando ele chegou lá, ele começou a indagar para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O que dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos começaram a dizer para ele: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, um dos grandes, porque estes milagres que tu fazes tem que ser de Deus. Ele olhando e dizia para os discípulos, indagou mais diretamente: e vocês? E vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro então, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, do Filho do Deus vivo. E ele dizendo para Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque o propósito da igreja é este:
Pedro, eu também te digo, que tu és Pedro, tu és uma rocha, um fragmento de pedra, tu és Petro no grego, mas sobre essa rocha, ele dizendo de si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo a respeito de portas do inferno, não era mandando a igreja sair para batalhar contra o inferno. Não era mandando a igreja, não era dizendo que a igreja tinha que simplesmente agora sair numa batalha desenfreada, não. Mas ele estava relatando que as portas do inferno iriam se levantar, mas que não iam prevalecer, não iam ter vitória contra a igreja do Cristo vivo. E a igreja? E nós perguntamos hoje, o que nós aprendemos sobre igreja? Aprendemos que a igreja é simplesmente um povo chamado para fora. É isso que nos ensinam, para se reunir. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que está ouvindo esta mensagem, que está nos assistindo, eu quero te dizer que a igreja foi formada. Jesus Cristo estava anunciando a igreja para sair do sistema religioso que ali estava, do sistema religioso predominante naquela época, porque o sistema religioso já tinha cumprido todo o seu propósito, já tinha ultrapassado e já tinha se desviado do propósito de Deus. Por que nós vamos à igreja? Uma pergunta. Por que hoje nós conhecemos a igreja no sistema que nós conhecemos hoje? E fazemos a seguinte pergunta: por que nós vamos à igreja? Se hoje nós presenciamos grandes igrejas, porém pequenos milagres. Hoje nós temos grandes templos, suntuosos templos, porém os milagres são pequenininhos. Os milagres parece que desapareceram. E o que a igreja dava ênfase a uma doutrina toda especial, agora ela está em detrimento dessa doutrina, em detrimento dessa mensagem. Porque logo após a igreja ser anunciada por Jesus, em Atos capítulo 2, a igreja surgiu. A igreja foi fundada, nascida naquele dia, no dia de Pentecostes. Mas eu quero vos dizer também que a igreja antes de Atos 2, ou seja, a igreja de Deus é Cristo. Cristo fez os milagres naquele corpo que ele recebeu de Maria. Através daquele corpo, da encarnação, do Verbo divino, ele fez todos os milagres, todo o seu ministério foi desenvolvido naquele corpo. E a igreja de Deus é Cristo. Vou repetir, a igreja de Deus é Cristo. E a igreja de Cristo é o seu corpo aqui na terra. Não aquele corpo ao qual ele fez os milagres e ao qual ele foi crucificado. Mas o corpo que ele assumiu ali em Atos 2. Esse corpo que ele projetou. Esse corpo que ele formou para deixar aqui. Pois a igreja não precisa do mundo, mas o mundo precisa da igreja. E o que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: a igreja é um organismo, é a igreja onde os doentes chegam e são curados. Sim, a igreja é um organismo. Ela tem que ser isso. Se não for o lugar de cura para o doente, não é igreja. Se ela não for o lugar onde os cegos veem, ela não é igreja. Se ela não for o lugar onde os mudos podem falar, voltam a falar, ela não é igreja. Ela é apenas uma organização, apenas mais uma loja que vai vender um produto religioso. Mas a igreja fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma igreja triunfante, é uma igreja a qual as necessidades humanas são atendidas. E para isso, para nós detectarmos e selecionarmos essa verdadeira igreja e sabermos o que é a igreja, porque simplesmente vai muito mais além do que a palavra eclesia, ou seja, este povo chamado para fora. A palavra igreja, ela vai muito além.
quer dizer muito mais do que isso. Cristo fez todos os milagres, ele exerceu seu ministério no corpo da sua encarnação, mas o corpo que ele deixou aqui é a igreja dele, uma igreja atuante, uma igreja a qual ele fundou. E a pergunta que nós fazemos é: onde está esta igreja? Ou quem é esta igreja? E para responder essa pergunta precisamos fazer outra. Por que nós vamos à igreja? Porque há reunião social? Não. Nós vamos à igreja pelo que a igreja é? Não. Nós vamos à igreja pelo que nós somos. Precisamos descobrir que nós fazemos parte da igreja. Precisamos descobrir que nós fazemos parte da igreja. Nós somos igreja. Não o indivíduo em si. Um indivíduo só não é igreja. Porque a igreja é o corpo. É o corpo completo. Um dedo amputado, ele não é um corpo. Ele vai entrar em putrefação, cair no apodrecimento e será simplesmente apenas um corpo em detrimento, que se decompôs e deixou de existir. Mas o corpo unido, o corpo em movimento, é o corpo que age, é o corpo que está vivo. E o corpo é constituído de um organismo. A igreja, ela é um organismo e o seu grande impedimento é que, infelizmente, ela é uma organização. E a organização não pode ser mais do que o organismo, mas o organismo tem que ser muito mais do que a organização. E hoje nós estamos vivendo o inverso. A organização está sendo muito mais do que o organismo. Então, por isso é difícil nós respondermos a essas perguntas que temos feito. Por que nós vamos à igreja? Nós vamos porque fomos ensinados, nos acostumamos a ir. Isto não é igreja. Isto não é comportamento para que nós façamos uma igreja atuante, uma igreja relevante, uma igreja ativa. Nós vamos à igreja pelo que nós somos. E para isso eu preciso descobrir que eu sou parte da igreja. Não sou a igreja como indivíduo, mas sou parte, sou membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, eu sou membro da igreja de Cristo. A igreja organismo. A função da igreja. A igreja de Deus, sendo Cristo, executou todos os milagres. E a igreja de Cristo, que é o seu corpo aqui na terra, muitos dizem assim que a igreja representa o reino de Deus. Não, a igreja tem que ser o reino de Deus aqui. É diferente. Representar é uma coisa e ser é outra. Jesus formou a sua igreja para trazer o seu poder e o seu reino aqui. A igreja é o reino de Deus entre os homens. A igreja precisa ser entendida desta maneira. A igreja de Cristo. A igreja de Deus é Cristo e a igreja de Deus, de Cristo, não é o pastor. É este o comportamento que tem caído hoje. A igreja de Cristo está sendo vista como um indivíduo, como a fama humana. Entrou outra espécie de culto na igreja. Quando Jesus levou os seus discípulos ali no centro do paganismo em Cesareia de Filipe, aonde cada um adorava o seu Deus ali naquelas paredes, ou naqueles templos que haviam erguido naquela época, como indivíduo, ele estava ensinando para os discípulos o seguinte: eu sou o templo onde vocês vão me adorar. Eu sou o templo e vocês são o meu corpo visível. Eu manifestei o Pai para vocês. Vocês vão me manifestar para o mundo. A função da igreja primordial é essa: trazer, manifestar Cristo ao mundo. Portanto, é por isso que eu disse, a igreja não precisa do mundo, como muitos estão fazendo hoje, se associando ao mundo para trazer o mundo para dentro da igreja. Não. A igreja não precisa do mundo, é o mundo que precisa da igreja.
É o mundo que precisa da igreja, portanto, a igreja ela tem que se comportar e descobrir isto. Nós, como membros da igreja, temos que aprendermos isto. Nós aprendemos errado. Nós aprendemos que o mundo precisa da igreja e que a igreja precisa do mundo. Não, simplesmente a igreja não precisa do mundo. Porque um dia Cristo vem tirar ela dessa terra, deste planeta, para a sua habitação eterna. E aqueles que não derem valor a ela vão ficarem por aqui. E aqueles que estão vivendo falsamente dentro da igreja serão abandonados aqui. Abandonados entre aspas. Por quê? Porque não deram um valor, porque realmente não se converteram dos seus maus caminhos. A igreja primitiva pregava o amor, a justiça, mas primeiramente pregava a santificação. E a santificação hoje nós deixamos de lado. Estamos pregando o amor. Estamos pregando o relacionamento, estamos pregando o arrebatamento, num arrebatamento sem graça, porque nós vestimos Jesus Cristo de outro, que Ele não é. Nós pegamos um picadeiro e colocamos Jesus ali para alegrar aos assistentes. Nós colocamos Jesus para servir de humor. Nós colocamos Jesus como se fosse um juiz que não sabe o que está fazendo, que não sabe qual lei ele vai cumprir. Nós colocamos Jesus como um pai de família que tem muito carinho pelos seus filhos e faz o que seus filhos querem, o que seus filhos exigem, sem dar limites. É esse o Jesus Cristo que a igreja de hoje está pregando. Certo que em alguns lugares tem aqueles que ainda estão mantendo os primórdios, os marcos iniciais, mas no geral, no contexto quase que geral, nós estamos mudando. Nós mudamos a mensagem, porque transformamos a igreja de Cristo na igreja de pastores. Transformamos a igreja de Cristo na igreja de pregadores. Transformamos a igreja de Cristo na igreja de cantores. Transformamos a igreja de Cristo nos shows, nos eventos, onde pequenos milagres são manipulados. Milagres às vezes entre aspas, milagres às vezes contratados. É isso que estamos fazendo. Por isso tantos milagres desapareceram do nosso meio. A igreja de 30, 40 anos atrás vivia no extremo, sim, mas um extremo que não machucava a alma, um extremo que fazia a santificação ser exigida. E a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A palavra santificação hoje é para pastores quadrados, para pastores do passado. E quanto eu me alegro em ser quadrado, porque a cidade que eu vou morar é quadrada. A igreja de Cristo nós não podemos transformar ela em igrejas de homens, mas estamos transformando. O culpado não é a igreja é intocável, a igreja é um organismo e ela precisa voltar, ser restaurada. O que precisa sair é quem está destruindo a igreja. Estamos vivendo em eras proféticas, profetizadas pelo próprio Cristo ali nas cartas enviadas à Ásia, às igrejas da Ásia Menor. Mas nem por isso vamos viver e dar vazão a escândalos. Porque é isto que está acontecendo. Porque deixamos a mensagem primordial de santificação, de amor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E como justiça, Ele também se ira. Ele também se ira, e a Bíblia nos relata várias partes a qual a ira dele será derramada e já está sendo derramada. A igreja de Cristo é o corpo que ele assumiu. Jesus mesmo disse, 2 ou 3, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí você vai dizer assim, eu, minha família, no meu lar, somos uma igreja. Sim, vocês com a família é uma igreja, porém o indivíduo sozinho não é uma igreja. Como muitos estão dizendo hoje, eu sou a igreja, assume, eu sou a igreja. Jamais um indivíduo pode ser a igreja. Isso é antibíblico. Não existe essa igreja individual ambulante. A igreja é o corpo de Cristo reunido. É o corpo. Por isso que ele disse, o que ligardes na terra será ligado no céu. Ao que vocês juntos.
Por isso ele disse, onde tiver 2 ou 3, é o endereço de Cristo. O endereço de Cristo é onde estiver a sua igreja reunida. A sua verdadeira igreja é esta. Muitas pessoas não sabem onde é o endereço de Jesus, mas onde a sua igreja se reúne, ali estará Ele. Ali está Ele. A batalha da igreja hoje se resume a 2 grandes problemas. Primeiro, o individualismo, ministérios individuais. O ministério, ninguém tem ministério, o ministério é de Cristo, o ministério é deles. Os obreiros que ele disse lá em Efésios capítulo 4, verso 13, são dados para a igreja. Eu vou falar especificadamente de pastores. Pastores é um presente para a igreja. Mas a igreja recebe esse presente, ela deve cuidar desse presente e não pagar por este presente. Quando um presente se torna uma despesa muito grande para aquele que ganhou, para aquele que recebeu, passa a ser um problema. E quando o obreiro é dado para a igreja, ele tem que ser bênção para a igreja, ele tem que ser motivo de regozijo, de alegria, de felicidade para aquela igreja, não motivo de uma carga pesada. Se alguém vem me dar um presente e diz, você vai ter que pagar por esse presente, eu digo, fique com ele mesmo, porque não é presente. Aquilo que eu preciso ter despesa para pagar, não é presente. E quando eu preciso de uma coisa, ou de algum objeto, por exemplo, eu vou até uma loja e ali vou adquirir e vou negociar o preço. Então, presente é aquele que é dado com amor, com carinho, para ser guardado, para ser zelado, para ser mantido, mas não uma carga para ser carregada. Não um fardo pesado que venha trazer angústia. O sistema que nós vivemos hoje é o segundo problema. O governo humano da igreja é necessário, porque toda igreja tem que ter regras, mas quando a denominação passa a ser maior do que o organismo igreja, a igreja entra em decadência, porque ela deixou o seu propósito principal. Quando a denominação entra dentro do membro e o membro começa a defender a sua denominação específica, brigar por ela e não pela igreja ao qual ele é parte, o foco foi tirado. O foco foi desviado, porque o foco da igreja é ser o corpo de Cristo. O alvo da igreja é revelar Cristo ao mundo através de uma mensagem cristocêntrica. A antropologia, as mensagens da antropologia de que vai amaciar o ego, essas mensagens de autoajuda para a autoestima, são muito boas. Hoje nós estamos pagando altos preços por causa dessas denominações que aí criaram um sistema. Não estou criticando denominação nenhuma, mas estou dizendo do problema que está acontecendo, do problema que é hoje esse mercado gospel, onde pagamos para pregar, onde pagamos para pregadores, aliás, onde pagamos para cantores virem alegrar o ego. São mensagens bonitas que estamos ouvindo, mas desprovidas do conteúdo espiritual. São mensagens lindas que amaciam, que nos elevam emocionalmente, mas que terminou o culto, o efeito da mensagem vai junto. Quando a mensagem é para o avivamento, não sou contra nada do que estão fazendo aí não, só estou dizendo. O meu pensamento e a minha interpretação bíblica é esta. Pastoreio há mais de 26 anos, que exerço o ministério pastoral e nunca precisei pagar, mas dar primar pela prata da casa. A minha função como obreiro é formar obreiros na seara do Senhor. A minha função como pastor é formar pastores para a seara do Senhor. Como pregador, formar pregadores. A unção vem do Espírito Santo, mas a nossa parte de formação, de chamar, de colocar, de ativar, essa é humana. O ministério é do Senhor. Ele usa homens para
chamarem outros para colocarem no ministério. O ministério é do Senhor quando não é pago, quando não é comprado, quando é recebido por graça, não por merecimento. Ninguém merece. Ministério não, mas por encargo que o Senhor. Ser pastor não é profissão, como muitos fazem hoje. Não, mas são o verdadeiro privilégio de participar da missão de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor tem que ser Cristo se revelando aqui na terra. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.